BMSoft Doc Web Tutorial de treinamento. Olá a todos, vamos começar então o nosso treinamento do sistema de controle de documentos web. Bom, para iniciar, então a gente vai entrar no sistema. Como o sistema web ele tem um endereço de entrada que a gente coloca que nós colocamos no browser, no navegador. Então vamos lá. Para entrar no sistema, docweb.bmsoft.com.br, ok? Então é só digitar esse endereço em qualquer navegador, celular, pode ser no Firefox, pode ser no Chrome, no Internet Explorer, em qualquer navegador, ok, enter. O sistema ele vai abrir o navegador ele vai abrir o sistema nesse endereço aqui, que é o endereço do sistema na nuvem, e vai solicitar então um usuário e uma senha, é uma entrada padrão do sistema, que vai ser fornecido então no momento da instalação do sistema. Então aqui eu digitei o meu nome, o meu login de usuário, é sempre um e-mail, luiz@bmsoft.com.br, aqui é a minha senha. E se eu quero que o sistema se lembre de mim das credenciais de entrada no sistema nesse computador ou não. Vamos lá, clicando no entrar. O sistema é bem simples, ele não tem muito segredo. Eu vou começar então na parte de cadastro de usuário. Se você tiver algum usuário que você queira que acesse o sistema, você pode cadastrar os usuários aqui, botando todas as informações e dizendo para o sistema qual é a empresa que ele vai operar. Então, nesse caso aqui, o usuário Luiz, ele pode acessar tanto a RJ Matriz quanto a Serrana, ok? A Viviane também. E aqui eu vou mostrar então um cadastro de um usuário novo que vai servir de base para todos os outros cadastros do sistema. O que eu quero dizer com isso é que o que eu fizer aqui vai ser padrão em todos os outros grids de cadastro quando o cadastro e a edição dos registros forem no grid, né? Então a gente chama isso aqui de grid. Aqui a gente tem a senha, mas depois eu vou alterar. Essa senha aqui não é padrão. Vou até tirar isso daqui. Eu vou tirar essa daqui. Ok. Muito bem. A senha aqui pode ser vista porque quem vai ver esse cadastro aqui são só usuários do nível administrativo, ok? Então vamos lá. Para cadastrar um usuário novo, eu vou botar aqui então, só vou mudar isso aqui, a senha aqui do Luiz, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da Viviane eu também vou colocar 1, 2, 3, opa. Para editar o registro, então, já vamos aproveitar aqui. Para editar o registro é exatamente igual a uma planilha do Excel. Dá um F2, clica F2 e digita 4, 5, 6. No momento que eu sair dessa célula aqui ou ir para um outro registro, o sistema já vai gravar. Se eu quiser que o sistema grave esse registro aqui, assim que eu editar ele, eu posso... vou mudar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sistema sabe que eu modifiquei e habilita esse botãozinho aqui de OK para gravar. Se eu quiser, para gravar o registro, se eu quiser cancelar a edição, eu clico no xizinho e ele vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ok? E se eu quiser, em vez de um F2, editar ele pelo mouse, eu clico nessa flechinha para cima aqui, ele edita o meu registro. Se eu quiser excluir, eu clico no menos, dou um sim aqui, e aí ele vai deletar. E se eu quiser incluir, então, é um maisinho aqui. Eu vou incluir
esse usuário aqui, vou digitar aqui então, opa, dá um F2 para editar a célula. Peraí, F2, aí, o 2, peraí, F mais 2 cliques, José, atualizar o usuário José da Silva. E-mail, se eu der um tab, o que o sistema vai fazer? Ele vai sempre passar para a próxima célula de edição. Então aqui eu gravei esse José da Silva só com alguns campos. Eu vou editar e dar um F2 aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, josé@rjcompressores.com.br. Digito uma senha para ele, ok? Vou digitar uma senha aqui, 333333. Qual é o nível? Aqui eu coloco que é o nível A de administrador. Eu posso ter alguns níveis aqui, ok? Eu posso ter alguns níveis aqui, então A é de administrador. Se eu colocar G é de gerente, então o administrador vai poder fazer o cadastro de empresas e usuários e as outras coisas todas, obviamente. O gerente não vai poder fazer todas as coisas menos cadastro de empresa e usuário. O nível supervisor, que vai poder fazer algumas coisas, mas não vai poder mexer em outras. Por exemplo, vai poder cadastrar documentos e pastas, mas não os tipos de documento. O nível operacional, que vai ser só cadastro de pastas e documentos. E o nível consulta, que não vai poder registrar e nem cadastrar nada, e só vai poder fazer consultas aos registros, ok? Vou colocar então esse aqui como nível operacional. Ok. Vamos para o cadastro de empresas. Então, o cadastro de usuários é isso, não tem muito segredo, né? Cadastro de empresas são as empresas do grupo. A primeira empresa sempre vai cadastrada, a gente sempre manda cadastrado para ter uma empresa e um grupo, ok? Então, aqui nos usuários já vai ter essas empresas todas registradas aqui para esse primeiro usuário padrão que vai com o sistema cadastrado, os outros todos a empresa mesmo que cadastra, e as empresas vai estar também uma matriz cadastrada e as outras todas, se for o caso, a empresa pode cadastrar. Aqui pode ser feito também o complemento dos dados da empresa, que são da mesma maneira importantes, mas não essenciais para o cadastro. Ok? Então, revisando então, empresas vai uma cadastrada que é a matriz e usuários vai um cadastrado também, que é o usuário administrador do sistema na empresa matriz. A partir dessa empresa e desse usuário pode ser criado qualquer uma outra empresa ou qualquer um outro usuário. Muito bem, então vamos agora para os tipos de documento. Quando eu registro um documento no sistema, eu preciso dizer para o sistema qual é o tipo de documento a que aquele registro se refere. Então, eu tenho, por exemplo, aqui já dois tipos de documentos cadastrados, que é o licenciamento, que é o licenciamento anual de veículo. Aqui a gente tem uma abreviação, um apelido e uma descrição. A abreviação é para a gente ter menos letras no cadastro de documentos e saber identificar o que é aquele documento. Tá? Então vamos cadastrar, por exemplo, aqui agora um outro tipo de documento. Vamos cadastrar um diploma. Ok? Pode ser assim, ó. Vou cadastrar aqui, diploma, apelido F2, diplomas, ok? Descrição, diplomas de cursos
obrigatórios. Pode ser isso. Obrigatório. Tá. Nós podemos ter também, em vez de diploma, nós podemos ter certificados. São duas coisas separadas, né? Certificados, cert. Posso ter aqui certificados. Posso ter certificados de cursos técnicos. Aqui não vai dar, tudo bem. Beleza, ok. Gravei. Curso técnico. Muito bem. Então agora eu tenho os tipos de documento que eu posso ter na minha empresa. Pode ter vários outros tipos de documento, pode ter contrato, pode ter contrato de aluguel, pode ter separado, pode ter cartas recebidas, pode ter cartas enviadas e assim vai. Tá? A empresa então é que define esses tipos de documento. É bem simples fazer esse cadastro porque hoje provavelmente a empresa tem esses tipos de documentos arquivados em algumas pastas. Então é exatamente assim. Agora, o que diferencia esse cadastro aqui de um cadastro manual é o seguinte: no diploma, por exemplo, no certificado, vamos pegar o certificado aqui, eu posso colocar algumas coisas, por exemplo, alguns campos específicos. Então, eu posso colocar aqui, com uma descrição de um campo específico. Quando for um documento do tipo certificado, o sistema, além de alguns campos que a gente já vai ver, posso ter alguns outros, por exemplo, cidade do curso, onde foi feito o curso, ok? Esse tipo aqui é caractere quer dizer letras, ok? Posso ter outro tipo, aliás, outro campo. Quando eu cadastrar um certificado, eu quero que o sistema me solicite também, além da cidade do curso, o número, vou botar aqui, F2, número do certificado no fabricante. Também pode ser do tipo caractere. Muito bem. Então, esses dois campos aqui, quando eu cadastrar um documento do tipo certificado, ele vai pedir para mim esses dois campos extras aqui. Quando eu cadastrar um documento do tipo licenciamento de veículo, ele vai pedir o número do Renavan. E assim por diante. Então, cada tipo de documento, existem alguns campos específicos que, além daqueles padrões, o sistema vai me pedir. Vocês já vão entender isso aqui agora. Então, esse aqui é o cadastro de tipos de documento. Agora nós vamos para os finalmente aqui, que é o cadastro de documento. O cadastro de documento também é simples, mas existem alguns campos bem legais aqui que vão ajudar a empresa a controlar isso, que aqui a gente começa a realmente ver o objetivo do sistema. Então, está em branco, não tenho nenhum documento, eu vou cadastrar um certificado, ok? Suponhamos que eu tenho um certificado na mão e eu vou cadastrar esse certificado. Então, o sistema vai me perguntar qual é o tipo do documento, eu vou botar aqui que é um certificado. Eu posso ter um código do documento. Vamos supor que eu tenha aqui um certificado 001, ou posso deixar em branco, tanto faz. Eu dou um tab aqui, tá vendo? Aqui ele abre, aqui ele vai abrir a descrição do documento, então certificado de curso de gases do José. Aqui é muito interessante. Todos os documentos, teoricamente, têm uma validade, que tem uma data de início do curso, né? Ou, por exemplo, hoje eu ganhei o certificado, então hoje é dia 20 de agosto de 2019. Suponhamos que esse certificado ele tem a validade de 1 ano, então eu tenho
A validade dele é até 20 de agosto de 2020. Ok. Só que eu demoro 30 dias para renovar esse certificado. Então, se ele vale até 20 de 8 de 2020, eu tenho aqui, suponhamos, 20 dias. Eu quero que o sistema, antes de 20 dias, do dia 1º do 8, ele já comece a me dar um alerta que esse cara aqui, que é certificado, está vencendo, ok? Então é isso aí. Agora aqui a gente tem os dois campos. Lembra daqueles campos que a gente criou lá? Cidade do curso. Vamos supor aqui que seja São Paulo. Fui lá para São Paulo fazer o curso. E o número do certificado do fabricante que eu tenho que registrar, então suponhamos que seja 001 2019. Muito bem. Então eu cadastrei esse certificado do José, que é o certificado do curso de gases. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o certificado na mão e eu vou fazer vou bater uma foto desse certificado e vou fazer um upload um upload. Então, para fazer o upload, o que eu faço? Vamos lá, de novo. Clico no upload de arquivo, clico no browse e aí eu escolho a foto ou o PDF, né, ou qualquer um outro tipo de arquivo que eu quero anexar nesse certificado. Vou colocar esse reporte aqui, que é um PDF, vou fazer o upload dele, ok. Então, eu posso fazer uma descrição, posso colocar uma descrição do documento, certificado em PDF, por exemplo. Registro aqui e agora eu tenho aqui o meu certificado do curso de gases do José em PDF. Se eu tiver mais algum documento aqui, frente, verso, etc., posso fazer o escaneamento de todos eles aqui, ok? Se eu clicar no PDF aqui, ele vem o meu diploma, claro que aqui não é diploma, né? É só um exemplo, mas vem o meu documento em PDF, ele abre para mim conferir para ver se está ok. Então, aqui eu vou cadastrando todos os documentos que eu tenho na empresa. Eu tenho uma carteira de motorista? Posso colocar aqui. Eu tenho um licenciamento de veículo? Posso colocar aqui. Eu tenho um contrato de aluguel? Posso colocar aqui. Todos os documentos da empresa, então, eu posso tirar uma foto, escanear, né? Ou tirar uma foto ou escanear, ou jogar em PDF aqui dentro. Se eu tiver o documento salvo no Google Drive, por exemplo, no Dropbox ou qualquer um outro que permita você fazer um link de relacionamento lá na tua nuvem, no teu armazenamento em nuvem, então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou lá no meu Google Drive, por exemplo, no Google Drive, faço um compartilhamento, gero aquele link de documento e aí o que eu posso fazer nesse caso aqui? Venho aqui, insiro o link do documento e digo aqui, ó, por exemplo, tela de exemplo. É uma tela de exemplo que eu quero colocar. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele não está com o PDF anexado, mas ele está lá com o link do Google Drive e vai abrir para mim uma tela, ok? Então o sistema pode tanto criar um link para o arquivo e fazer um upload desse arquivo lá para o próprio sistema, ou ele pode pegar um link de um documento que eu tenho armazenado na nuvem e jogar aqui para dentro dos anexos desse documento, para que eu tenha a possibilidade de acessar em qualquer lugar, ok? Então eu tenho as duas possibilidades. Tenho como colocar um anexo nele mesmo sem ter ele na nuvem, fazer um upload dele do meu computador. Então, por exemplo, eu tenho, vamos dar esse exemplo aqui, eu tenho esse certificado, eu tirei uma foto desse certificado e está na minha máquina aqui nos meus documentos, ok?
Então, vamos supor que esteja aqui na minha máquina mesmo, na área de trabalho ou aqui nos documentos. Então, eu vou fazer o upload desse documento que eu escaneei ou que eu tirei a foto, que está aqui na minha máquina, pro sistema de controle de documentos. Essa é uma possibilidade. A outra que eu mostrei para vocês, então, é registrar um documento aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui o teste, então, tela de exemplo. E vou jogar aqui um link de documento, então. Tela. Ok. Ele vai modificar aqui. Está lá o nome tela. Então, se eu clicar aqui, ele vai baixar o PDF. E se eu clicar aqui, ele vai lá para o Google Drive. Se vocês olharem aqui no link, ó, ele vai estar ali, vai lá para o Google Drive e vai buscar aquela minha tela de exemplo que tem lá, armazenado na nuvem, ok? Beleza. Então, nessa tela eu cadastro os documentos do sistema. Agora, eu posso ter aqui o certificado do curso de gás do José, do Joaquim, do João e posso ter o licenciamento do carro 1, pode ter licenciamento do carro 2, carro 3, caminhão 1, caminhão 2. Posso ter todos os documentos da minha empresa aqui dentro dessa tela, mas ainda não subdivididos em pastas. E aí nós vamos ter que fazer o quê? Agora a gente vai ter que organizar os documentos dessa forma aqui. Então, eu crio pastas, vou criar uma pasta do José. Dentro da pasta do José, eu vou colocar o quê? Vamos fazer mais um documento dele aqui, para ficar bem legal, então. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Então, eu vou botar uma ficha de funcionário, F2, ficha do José. Onde a validade, vamos supor que ele entrou na empresa em 1º de janeiro de 2019, o fim não tem, né? Então eu posso colocar, vou botar lá 2030. 2030. Eu posso digitar aqui também, tá? 2030. 31 de dezembro de 2030 eu posso digitar aqui também, 31 do 12 de 2030. Posso digitar aqui e vou gravar. Então aqui eu tenho 2 documentos referente ao José. Se eu tiver aqui mais um documento, eu posso ter aqui mais uma ficha de funcionário, ficha do João, pode ser, do João. Ele entrou aqui dia 1/8 de 2018. Eu vou colocar aqui uma data bem 2030 aqui. Muito bem, então aqui eu tenho agora 3 documentos. Uma ficha de funcionário do João, uma do José e um certificado de curso de gases do José. Ok, então agora eu vou organizar esses documentos aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou em pastas, crio uma pasta para o José e aqui eu coloco. Quais são os documentos? Eu vou colocar esse aqui, vou jogar para a memória e vou capturar. Vamos lá de novo, então. Eu crio uma pasta para o funcionário José exatamente como se eu fosse criar uma pasta num arquivo de aço ou qualquer uma desses arquivos aí, como se eu tivesse uma pasta física mesmo. E agora eu vou dizer o seguinte, na pasta do José eu vou colocar todos os documentos referentes a ele. Quais são os documentos referentes a ele? Eu vou lá buscar, então eu clico mais, eu vou incluir um documento dele, então eu clico mais, o sistema abre para mim a pasta de documentos. Se eu quiser eu posso cadastrar aqui, mas eu vou jogar, por exemplo, essa ficha do funcionário José, eu vou jogar na memória e vou capturar. Ok? Joguei na memória, capturo. Está ali a ficha do José. Beleza? Ok. E eu vou jogar mais o certificado do curso dele. Certo? Vou botar na memória e vou capturar. Ok? Olha só o que aconteceu. Eu criei uma pasta exatamente igual a uma pasta física, com a etiquetinha José, e lá dentro eu coloquei as duas coisas. Ó.
coloquei o certificado de gases que ele tem, coloquei a ficha dele de funcionário. Dentro do certificado do curso, eu tenho as duas coisas, ó, eu tenho os dois documentos que eu escaneei dele, que é a tela de exemplo e o certificado em PDF, ok? Está aqui, uma miniatura. A tela de exemplo não tem, porque é um link. Tá? Então, eu tenho esses dois documentos aqui, ok? E na ficha não tem documento, porque eu não anexei nada. Agora eu vou fazer uma outra pasta. A pasta José está pronta. Se ele fez um outro curso de gás aqui, se a validade dele é 20/8/2020, terminou a validade, eu posso excluir esse certificado daqui, não vou excluir agora, mas eu posso excluir e colocar um novo. Ou eu posso deixar esse daqui para fins de histórico, posso colocar um outro certificado aqui com validade até 20/8/2021, 2022, assim por diante. Ok? Se eu colocar aqui um ir para, então eu quero ir para a ficha do José. Ok? Eu vou na memória, ó, vem aqui para a ficha do José. Então, aqui eu organizo os meus documentos dessa forma. Eu crio as pastas, dentro das pastas eu boto os documentos. Se o documento não tiver registrado ainda, ele não tiver cadastrado ainda, eu vou nos documentos, registro ele, volto nas pastas e coloco ele aqui. Ou então eu posso, no momento que fizer um mais, e já ir cadastrando os documentos aqui se ele não tiver cadastrado, ok? Vamos voltar lá nas pastas. Dessa forma aqui, o sistema agora tem todas as informações. Por exemplo, se eu for aqui nos documentos e quiser ver todos os documentos que estão perto de vencer. Os documentos que estão perto de vencer são os documentos que estão dentro desse período aqui de 20 dias antes da data de vencimento. Ok? Então, do dia 1º/8/2020 até o dia 20/8/2020, esse documento aqui vai estar perto de vencer. Vamos fazer o teste aqui? Então, suponhamos aqui que eu tenha 20 dias, esse documento aqui, a validade dele, vamos botar uma outra validade, 20/8, hoje é dia 20/8, vamos botar dia 15/9/2019. Se eu fizer isso aqui, peraí, 15/9/2019. Ainda não deu 20 dias, certo? Nós estamos no dia 20/8, dia 15/9 não deu 20 dias ainda. Então, se eu clicar aqui em perto de vencer, não vai aparecer nenhum documento. Agora, vamos diminuir a data de validade dele. Suponhamos que esse documento aqui vai vencer dia 10/9/2019. O que vai acontecer? Não, vamos botar menos ainda. Dia 5/9. Ó, então, o que vai acontecer? Quando o documento está perto de vencer, falta menos de 20 dias para vencer, ele vai ficar em laranja, e se eu clicar aqui em perto de vencer, o sistema vai me relacionar todos os documentos que estão dentro desse alerta em dias da data de validade, do fim da data de validade. Ok? Então vamos lá. Para renovar esse certificado do curso do José, eu levo 20 dias. Ele tem uma validade fim no dia 5/9. Então falta menos de 20 dias. Quer dizer, está perto de vencer. Eu tenho que fazer. E se eu quiser saber quais são aqueles documentos vencidos, eu clico aqui nos vencidos. Não tem nenhum vencido. Então vamos supor que a validade do início é 20/8. Vamos botar aqui, ó, só para ilustrar. Eu vou colocar uma data menor aqui, dia 20/7. Aqui, e vou colocar aqui, vamos supor, dia 18/8. Vamos fazer de conta que esse documento aqui ele já perdeu a validade. O que o sistema ele vai fazer nesse caso aqui? Deixa ele só gravar aqui. Então, ele fica aqui com a data do dia 18/8 em vermelho. Então, agora, se eu quiser saber todos, deixa eu só diminuir um pouco aqui. Aí.
Se eu quiser saber todos os... Ver todos os documentos é aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho para cá. Se eu quiser saber só os que estão perto de vencer, não tem nenhum. E se eu quiser saber só os vencidos, tem um, que é o dia 18/8. Da mesma forma, se eu clicar em todos aqui, aqueles que estão perto de vencer é o laranjado, aqueles que estão vencidos está em vermelho, e aqueles que estão normal ainda, nem perto de vencer nem vencidos, é a letra normal, que é o cinzinho aqui, o preto. Ok? É isso, qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas, estão à disposição. Obrigado, hein?